Olá, seja bem-vindo a mais um Teomídia Cast, esse nosso programa que semanalmente tem uma nova edição, né? Aparece um novo. Mas tem muita coisa aí gravada e você pode escutar, mas seja bem-vindo a mais um momento especial do Teomídia Cast. Hoje nós temos um convidado que é pela primeira vez, como eu já disse, várias vezes eu digo, tem horas que a gente repete o convidado, mas hoje ele está aqui pela primeira vez, mas daqui a pouquinho eu apresento. Vendo o Pablo mais uma vez comigo. Pablo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aí mais uma vez. Isso, dá um tempinho, espera um pouquinho aí que já nós voltamos. Então, estamos aqui mais uma vez, num momento especial de gravação. Como eu disse, daqui a pouquinho eu ia apresentar. Agora nós vamos passar as apresentações. Hoje eu estou aqui com a presença. Eu vou começar assim dizendo uma coisa que vai ser meio dúbia. Tá. Que é Maurão, mas Maurão, tem Maurão que mexe com os bonecos. Tem Maurão de não sei o quê, Maurão para cá, Maurão para lá. E agora nós temos um outro Maurão. Então aí vamos, Maurão, apresenta aqui. Que Maurão que é você que está aqui comigo hoje? Porque tem a versão que aqui que é... Tem o visual, né, que tá gravado, mas tem umas que o pessoal só está escutando. Então conta um pouquinho de você, vai. Eu queria começar dizendo sobre esse Maurão que enfrentei algumas dificuldades, não dificuldades, algumas experiências interessantes. Tem o Maurão da Imprensa da Fé. Ah, também. Tem, né? Que ele é meu biotipo também, o cara grandão. Grandão e tal, assim. Onde eu gravei. Você não tá vendo o Maurão aqui, é bem grandão. É por causa do meu tamanho, né? E o Maurão dos bonecos. Sim, o Maurão dos bonecos. Então, sempre quando eu ia em algum lugar que eu ia falar Maurão, eu tinha que me identificar, não é o da imprensa. Mas você canta assim, é bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Esse é do Maurão dos bonecos. No meu tempo, né? O Maurão já esteve lá num sábado na igreja, brincando com as crianças, né? Eu sempre tenho que dizer, olha, eu sou um outro Maurão. Aliás, aquele Maurão, quando eu conheci, ele era bem diferente de você. O biotipo dele era magrinho. Ele é moreno, não sei como é que né? ele tá hoje, mas... Não, ele tá do mesmo jeito. Então tá. Ele teve muito doente, se não me engano. Teve, alguns anos atrás. Então, ó, eu cheguei um dia no Mackenzie, lá, meus filhos estudavam lá, uma das vigilantes de alunos lá me abraçou. Ai, Maurão, pastor Mauro, eu tô orando pelo senhor, tudo. Eu falei, muito obrigado, né? Olha, Deus vai curá-lo. Eu falei, mas do que ele não está falando? Tá confundido. Descobri na conversa com ela que se tratava do Maurão dos bonecos que estavam doentes. Mas então agora, você que não é Maurão dos bonecos, que tem um sobrenome italiano. É italiano, Mauro Sérgio Aiello. Conta um pouquinho de onde você é, onde você pastoreia e tal, para o pessoal que está escutando saber. Bem, meu nome é Mauro Sérgio Aiello, eu sou de ascendência italiana, meus pais eram imigrantes italianos, eu sou paulistano, nasci na capital. Paulistano, só que você não é palmeirense que nem eu. Não, no longínquo 26 de julho de 1954. Você é mais velho que eu? Sou mais velho que você, só não sou mais velho que o Ludigero. Não, o Ludigero é nosso patriarca, né? Mas aí não vale. Eu nasci em Cristo na igreja evangélica congregacional. Minha mãe se converteu na igreja congregacional. Eu fiquei até 1982 na igreja congregacional. Depois migrei para a igreja presbiteriana do Brasil para trabalhar com os jovens e fiquei por lá. Fui enviado pela igreja presbiteriana do Brasil ao seminário. Em 1984, comecei os meus estudos em 85, me formei em 88. E o patrono da minha turma é nada mais, nada menos do que Atael Fernando Costa. Eu ouvi esse nome em algum lugar. Meu pai, seu pai, né? Me formei aqui pelo JMC, bem próximo daqui, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Então não é a primeira turma, né? Não é. A primeira turma eu acho que é do Fulton. Não, nem isso. Ou se não da Vaci, né? A Vaci, deve ser a Vaci. Eu sou formado lá, estou no pastorado há 35 anos, portanto, metade da minha vida, eu que tenho 70, eu a consumi com o ministério sagrado, né? Entendi. E na igreja atual que eu pastorei 5 igrejas. Vila Esperança, Itaquera, depois fui para Poá. Poá eu fui para Maranata, em Santo André. E agora estou há 18 anos na Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes. E eu acredito que lá é onde o rio faz a curva. Tá bom. A gente nunca sabe, mas nunca sabe, mas possivelmente. Sim.
Quando eu falo que eu estou no Calvário, o pessoal fala assim, aliás, o pessoal fala, você está no Calvário? Eu falo, não, eu estou na igreja... Na igreja do Calvário. Mas no Calvário eu não estou ainda, não. Aliás, tem um hino maravilhoso, né? Foi no Calvário, onde mesmo sem falar, mostrou ao mundo inteiro que é um cântico antigo. Foi no Calvário. Isso, agora eu vou lembrar um negócio antigo como essa música, rapaz, que é maravilhosa. E você gosta de cantar. Quem não está vendo aí a imagem, só está escutando, o Mauro está com um violão aí no colo e nós vamos conversar um pouquinho e falar sobre o trabalho, o ministério, sobre a experiência, porque o Mauro também tem um trabalho assim feito pela internet, com seus podcasts, com uma série de coisas. Ele tem uma série de livros chamado Carpe Diem, certo? Trouxe um aqui, ó. Depois você está olhando aí na câmera, isso aí depois nós colocamos na edição, vai ficar lá também para você poder acompanhar. Esse é o inclusive 3. aí Esse é o 3. com as informações já tem 4. sobre como você pode adquirir se tiver interesse. Se o papo for bom, vai ter gente querendo comprar. Senão, não vou querer nem saber disso. Pois é. Mas também tem uma notícia. Para a glória de Deus, os livros estão todos esgotados. O 1 já teve segunda edição. O 2, o 3 e o 4 esgotaram e eu não tive mais, por vários motivos e circunstâncias, condições de relançar uma segunda edição. Mas agora eu estou querendo lançar uma edição, tipo um combo. Entendi. Os 4 mais uns 2 novos, né? Sei. Então, aí quiser entrar em contato comigo, Carpe Diem. Pronto, a gente resolve isso. Você não sabe como é que escreve Carpe Diem, não viu aí, né? Porque não está na imagem, para quem está só escutando. Mas vai ter, fica calmo que vai ter, aí vai aparecer, você vai achar. Ali para a câmera achando que está saindo. Não, aqui tem versões aqui do nosso podcast que o pessoal só escuta, e tem outras que visualiza também, então depende de quem está escutando. Mas, Mauro, então, quer dizer, você converteu, que idade você tinha mais ou menos a tua conversão? Então, sua família não é evangélica? Bom, eu nasci no evangelho. Tá. Então, eu acredito que o marco da minha conversão foi em 1972. 72. Eu recebi na Igreja Evangélica Congregacional do Parque Cruzeiro do Sul o oiteto da Palavra da Vida. Eu jamais me esqueci. Jairinho, Marcos, Jairinho, Marcos, o Paulo César da Silva Nilma. E mais o Kiko, que era o violonista do grupo. A Nilma não participava, não? Nilma Soares da Silva, soprando, com Leda Maria, que também Leda. Sopranaço. Que voz tinha aquela mulher. A Terezinha Contralto e a Alba Lúcia de Brito. Deixa eu te contar a história da Leda, que eu fiquei sabendo. Conta. Eu tive muita amizade com ela lá na Palavra da Vida. E um dia eu estava no seminário e alguém chegou e falou... E contou que a Leda tinha falecido. Eu falei, rapaz... Falou, mas deixa eu te contar a história. E aí ele contou que as últimas palavras da Leda... Eu vou ficar emocionado aqui. Claro. Ela falou assim, olha, escutem, que coisa linda. Morreu. Foi em Brasília isso. Você já pensou, olha, escutem, que coisa linda. E morreu. Leda tinha uma voz, ela era uma simpatia, uma pessoa assim, uma alegria, conversava com a gente. Solteira, ela não chegou a se casar. Mas era uma coisa assim... Irmã do Abdias, se não me engano. Isso eu já não lembro. Eu lembro dela porque era... Abdias é um dos precursores de Jovens da Verdade, da sanfona. Entendi. Mas que voz, que soprano. Sim, primeiro soprano. Que coisa maravilhosa. Ela era incrível. Essa história que coisa linda. Quem contou essa história foi o grupo de Palavra da Vida que assistiu nos últimos segundos da sua uma vida. Coisa... Falar nisso, seu Mauro... Pois não. O senhor passou por uma experiência na sua vida que uma não, né? Uma das. Né? Ultimamente, estou subindo o monte. O Mauro, eu tenho amizade com ele há muito tempo e o Covid, a gente fala que pegou Covid, ele não pegou Covid, o Covid que pegou ele. É verdade. Como pegou? E a coisa foi pesada, não foi, Mauro? Foi. Quanto tempo de hospital? Eu fiquei 21 dias no hospital, dentre esses 21 dias... Fiquei 8 dias na UTI, não cheguei a ser entubado, mas eu fiquei 8 dias na UTI. Como é que é uma alma de um cristão que prega que Jesus é o Salvador, que o céu é o melhor lugar, que é uma coisa maravilhosa, que canta um hino que a gente nunca entende a letra, aquele hino que fala que eu tenho do céu saudade. Eu nunca fui lá, como é que eu tenho saudade? Mas eu tenho. Como é que fica ali
nessa hora. Da linda pátria estou bem longe. E não estou bem longe. Eu não estou bem longe. Não estava bem longe, não. Como é que fica o coração, a fé? Conta para quem ainda não passou por uma coisa tão assim forte. Eu peguei Covid, ou como você disse, o Covid me pegou, em dezembro de 2020. Eu e minha esposa fomos acometidos. No dia 20 eu fui internado com baixa oxigenação do sangue. Fui para o hospital, me internaram, nem avisaram a minha filha que me acompanhava que eu tinha sido internado. Fui voltar 21 dias depois para casa. Fiz uma tomografia, constataram que aproximadamente 80% do meu pulmão havia sido comprometido. Olha. E eu fiquei no quarto até o dia 4 de janeiro. No dia 5 eu fui para a UTI. E, infelizmente, no dia 5 faleceu o sogro da minha filha que mora em Santo André, o Geraldo. De Covid também? De Covid, no Hospital Brasil, em Santo André. Quer dizer que, imagina sua filha, com o pai Sim, aqui e o exatamente. sogro lá. Graças a Deus, aqui um parênteses, minha esposa pegou Covid, mas ela não chegou a ser internada. Pelo que eu louvo a Deus, agradeço a Deus muito. Porque, pelo que eu passei, eu entendi que minha esposa talvez não... Pelo que eu conheço dela, não fosse resistir. Ela é uma mulher forte, como todas as mulheres são, né? São. Mas não conta para elas, mas são. Ser internado com Covid é uma coisa muito... É como ser internado com uma doença contagiosa. Você está no quarto, as pessoas entram lá como se fosse no escafandro. Elas não tocam. Vamos lembrar daqueles leprosos do tempo da Bíblia lá, mais ou menos. Exatamente, ninguém tocava. E eu fiquei do dia 5 até 8 dias depois na UTI. Algumas coisas se apagaram da minha mente. Aí fui para o quarto, me lembro bem do dia que o médico veio no quarto, eu tinha acabado de tomar um banho, graças a Deus tinha voltado a tomar um banho sentado no banheiro, que eu tomava banho na cama da UTI, e ele escutou meu pulmão, ele falou, tá curado, graças a Deus. Aí 2 dias depois eu tive alta com um balão de oxigênio ainda, fui para casa, não consegui andar direito, só escorado, andei por um tempo de cadeira de roda, de bengala, e depois, aos pouquinhos, uns 7, 8 dias eu tirei oxigênio, voltei a ter boa oxigenação. Muito bem, agora, nessa minha experiência, eu aprendi que a gente morre sem saber que está morrendo. Impressionante, né? Porque eu passei bem perto, né? Foi na época, inclusive, o reverendo Roberto Brasileiro foi internado com Covid também. E depois nós nos encontramos, depois da experiência, falou, Maurão, nós batemos a trave. Eu falei, graças a Deus foi uma experiência, aí esse lado espiritual é um teste. É um teste. É onde eu, por exemplo, sou pastor. É onde eu me perguntava, e agora? E aquilo que você pregou? E agora? E agora? E os momentos mais confortáveis que eu tinha na cama era quando eu me lembrava que se Deus me levasse, eu estaria nos céus, ou com Cristo. E havia uma mistura de sentimentos, deixar minha esposa, que eu estou casado há 40, e esse ano faço 45 anos de casado. Já tinha neto, né? Já tinha, todos os meus netos já tinham nascido, né? Até a caçulinha, que hoje fez ontem 5 anos de idade, a Larissa. Mas eu ficava numa mescla de tristeza por deixar a minha esposa, por deixar a igreja que eu amo e sirvo, por deixar o pastorário, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Por deixar o que eu fazia, de não podendo mais fazer, mas, ao mesmo tempo, uma alegria por estar nos momentos em que eu estava me aproximando de Cristo. Me lembro que, ainda no leito da UTI, eu cantava uma canção que diz assim... agora me fugiu a memória, a canção. Muita gente viu na internet... vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Eu cantava na UTI, eu não tinha aquela voz, né? Claro, com certeza. Na UTI, ainda mais pulmão? Exato. na UTI, eu sou um barítono, né?
E eu me recordo que numa madrugada eu senti alguém no quarto assim, eu abri os olhos, eu vi uma enfermeira mexendo nos acessos e ela estava chorando. Aí eu perguntei para ela: ô filha, por que você está chorando? Eu pensei, será que ela está chorando porque eu estou tá desligando o aparelho? Aí ela falou assim, ela chegou bem pertinho de mim e falou assim: estou chorando porque eu o vi cantando na internet. Espero que o senhor saia. Ah, ela foi em gravações antigas suas? Foi. Por quê? Porque teve aquele programa Verdade e Vida, eu gravei acho que 5 ou 6 videoclipes, eu tenho algumas coisas que eu gravei em celular, que postaram em YouTube. Se você entrar lá, Mauro Sérgio Aiello no YouTube, você vai me ver. Né? Tá vendo aí, ó? Você já quer saber quem é ele? Você dá pra ver, só que você vai ver eu sem barba. A barba eu deixei depois. Né? Eu já usei barba no passado e tive, por questões de medicação, tomar medicações que eu não deixo a barba. Foi uma experiência dolorosa, mas edificante. Depois descobri que tenho câncer de pele, estou fazendo tratamento, recentemente fiz PET scan, tenho que fazer o controle da doença. Né? Você não estava sabendo, nós viajamos juntos há um mês atrás? Nem um mês. Porque eu não gosto muito de comentar sobre isso. Né? Tivemos junto na Costa Rica, para quem não sabe, nós estivemos junto no congresso. Graças a Deus foram 5 dias em que eu não tive nenhuma intercorrência. E nós estávamos perto dos vulcões lá, ainda bem que não explodiu nenhum. Ainda bem, né? Mas alguém lá disse que treme todo dia. Pois é, nós também não sentimos, isso. Mas é isso, a vida... Você vai chegando a uma certa idade, é a conclusão que eu chego, dentre outras, que você tem que encarar essas coisas como naturais. Eu cheguei à conclusão de que você tem que viver um dia de cada vez e com gratidão no coração. Sim. Minha oração desde 1990 sempre começa assim: Pai Santo, graças te dou por mais um dia de vida que o Senhor me dá. Que eu viva com sabedoria e para a tua glória. Permita que os pés do teu servo caiam e façam cair. É isso. E isso foi que também ajudou o senhor a escrever esses livros que chamam de Carpe Diem? Os livros, desculpa te interromper. Os livros é uma... Eu costumo pensar em mim, eu tento evitar o caminho do orgulho, que é muito natural na nossa natureza caída. Mas Deus me deu dons pelos quais eu sou grato. Eu não tenho outra coisa para dizer. Deus me deu o dom de poder escrever, que advém do fato de eu ser um leitor inveterado. Né? Então eu resolvi escrever. O livro aconteceu em 2002, por aí, quando uma senhora da minha igreja disse: pastor, suas pastorais são preciosas. Olha. Porque o senhor não lança um livro das suas pastorais? Foi aí que eu lancei Carpe Diem. Carpe Diem porque um dia eu estava sem nome para o livro. Aí meu filho, o Felipe, que também é um leitor inveterado, hoje ele é um presbítero na igreja de Pealva, disse assim, eu falei, Felipe, o Eduardo Monteiro, farol da Avenida Portugal. Eu falei, rapaz, estou sem nome para o meu livro. Ele tinha assistido aquele Sociedade dos Poetas Mortos, com o Robin Williams. E ele falou, pai, por que o senhor não coloca Carpe Diem, que era o codinome que os alunos dele usavam? Aliás, outro dia eu estava passando televisão, eu estava vendo esse filme. Então, é um filme precioso, tem boas lições. E ele falou, por que o senhor não põe Carpe Diem? Eu falei, é uma boa. Né? Depois fiquei sabendo Carpe Diem, fui investigar, quer dizer, aproveite o dia, que os monges usavam a expressão mais ou menos assim, você que está me ouvindo, diz assim, orare, laborare et carpe diem. Né? Orar, trabalhar e aproveitar o dia. E eu pus Carpe Diem. Depois virou meio assim um motivo de chacota entre as pessoas. Latim, né? Me encontravam, Carpe Diem, Carpe Diem. E tem umas pessoas bem ruinzinhas, sabe? Carpe Diem. Eu falei, vou mudar o nome desse livro. Aí eu entendi que o livro, pelo nome, revela a sua personalidade. E vai ficar Carpe Diem. Todos os volumes que eu lançar desse devocionário, é um devocionário. Até o número 54. Você vai ter... ou enquanto Deus me conceder. Olha, não chego lá, mas do jeito que eu escrevo pastorais, artigos, agora os meus podcasts, antes de gravar eu escrevo.
Estão todos inscritos. Eu tenho muito. Bom, só de podcast eu tenho 1.386 podcasts. Olha isso. Aí, quem está escutando, está Bastante afim de coisa. fazer um podcast, mas não para competir com o nosso aqui, que é o melhor de todos. Mas enfim, mas Competíveis, né? Mas aí, essa experiência de falar também é uma delícia. Né? Então, e nasceu na pandemia, né? Porque claro, imagino. Nasci na pandemia, porque eu sempre gostei de rádio. Ok. O melhor trabalho que eu fiz do tempo de seminário foi com o Hildo Barcelos, o Bom Pastor. Lembro do Você Hildo conheceu? Barcelos. Ele mandou a gente gravar um programa de rádio. E eu gravei. Eu conheço um pouco dessa tecnologia de gravação, porque eu estudei eletrônica e não cheguei a me formar, eu estudei até o 3º ano. O Hildo foi pastor na Vila Mariana, né? Acho que sim. Foi meu pastor professor. auxiliar do Pércio. Muito competente, ele tinha experiência com rádio. Aí ele mandou a gente fazer... Ele nos mandou fazer um programa de rádio. Eu me lembro, Meditação Matinal. Era o programa, né? Eu tirei 10, rapaz. Mas isso era só lá no seminário. Sim, não é que existia. Então, isso para revelar que eu sempre amei rádio, porque eu também, no meu tempo, eu sou de 54, eu via muita rádio. Muita rádio. Até a Hora do Brasil eu conseguia ouvir. Né? E as vozes dos locutores sempre foi uma coisa que me seduziu, tudo. E quando chegou a época da pandemia, as igrejas fecharam muitas, né? Teve uma época que foi obrigado a fechar. Então aí eu falei, como é que eu vou manter acesa a chama da comunhão? Aí eu formei um grupo na minha igreja de WhatsApp. Falei, olha, gente, eu vou enviar para vocês um escrito e um falado. Tá. Na verdade, comecei com o escrito, a bem da verdade é isso. Aí um camarada me entrou em contato comigo que era esposo de uma mulher da igreja. Ele não é crente. Muito meu amigo, baterista, músico também, ele falou assim, não, eu não tenho paciência para ler os seus textos, não. Por que você tem a voz boa? Por que você não grava áudio? Deles. Aí eu comecei, só que aí eu fui gravando áudios de 10 minutos. Você escrevia primeiro e falava... Escrevo e gravo. Depois grava até hoje é assim, com algumas pouquíssimas exceções. Tem sempre um caco no meio, né? Sim, sempre tem algum ripple, né? Como a turma diz aí. Então eu comecei a gravar 7, 10 minutos. Aí ele falou para mim, Simão, é muita coisa. Aí eu fui fazer curso. Você fez curso? Eu entrei na internet e comecei a fazer curso. Entendi. Aí eu aprendi que podcast até 4 meses é no máximo 3 minutos. Principalmente... Então acabou. Tchau, gente. Olá, boa noite, tchau. Que bom que você está aí. Comecei a lançar agora, por isso que o meu programa, que você encontra no Spotify, você vai lá, digita Mauro Sérgio Aiello, Carpe Diem, 3,33. Por que 3,23? Porque eu achei uma música muito boa para fundo, que ela tem exatamente 3,33 segundos. Eu pensei que é porque era metade de 666. Não, então, meio besta, né? Meio besta. Eu sou meio besta mesmo. Quem falou isso foi o Samuel Vitalino. Ele falou também, então eu e o Samuel estamos antenados ali, ó. Eu conheço o Samuel também. Então, os meus áudios têm, em média, 3,33 minutos. Ficou uma marca registrada. Carpe Diem 3,33. Super incomum, mas é a minha pegada, né? E agora eu gravo. Eu estou gravando uma série agora sobre a reforma, né? Estou falando sobre revelações e profecia. Já estou na 5ª parte, são 5 áudios, né? Você vai encontrar no Spotify. E toda semana sai. É isso que eu ia perguntar. Você escreve tudo uma vez só? Sai. Todo dia. Você tem um grupo já e agora você vai fazendo por partes ou você vai gravando parte por parte? Você vai, entendeu o que eu quis dizer? Sim. Não, eu escrevo, de madrugada eu vou para o meu escritório, sento lá, eu já tenho os temas na cabeça, às vezes eu até sonho com o tema e acordo e vou gravar, vou escrever. Eu acho que quem tem... Não foi a esposa que deu cotovelada, você levanta aí, cara. Você sabe do que eu estou falando, quem gosta de escrever, né? Aí eu vou lá, escrevo, pelo tamanho do texto, pelo tamanho da fonte, eu já sei quanto vai dar. Aí eu ligo a minha aparelhagem, eu uso o Audacity como programa para gravar, editor. Não conheço. É o mais comum, mais simples, onde dá para gravar o áudio, tem uma qualidade de voz lá, é um padrão, e eu ponho as músicas que, em média, dá 3,33. Agora eu uso várias, né? Tá. Então, eu gravo assim. Por exemplo, eu tenho uma ideia sobre gravar podcasts. Então, agora eu estou gravando sobre a reforma. Eu já gravei
muitos textos sobre a reforma, sola Escritura, solo Cristo, sola Gracia, sola Fide, né? Solo Deo Glória, eu gravei. Agora eu estou gravando um especificamente, que eu acho que é o basilar, que é o sola Escritura, somente a Escritura. E eu estou fazendo uma crítica da nossa contingência. Estou falando sobre revelações e profecia. Não existe mais revelação, não existe mais profecia. A revelação que nós temos é a Escritura Sagrada. A revelação hoje é só do amigo secreto. É, só do amigo secreto. E algumas coisas que a gente não quer que se revele. Também. A gente preferia não saber. Então, foi assim. Eu tenho esse programa, ele é lançado meia-noite, eu entro no computador e mando para vários grupos, inclusive para o Clear, nosso grupo. Né? Eu mando lá um áudio toda madrugada, lá por uma meia-noite e meia, você vê lá um áudio que eu gravo, né? Para concorrer com a Luz para o Caminho, né? Sei, aquele pessoalzinho lá. Pessoalzinho ruim pra caramba, né? O Hernandes, que é ruim, não sabe escrever, não sabe falar. Não falar nada. Dá uma ajuda. Ele que se cuide. Ele que se cuida. Mas é claro que tudo isso é brincadeira. Claro. Mas é o meu estilo, é o meu jeito Maurão de ser, é a minha contribuição muito... Não vou ser aqui pretensioso de dizer, pô, grande contribuição, mas é uma contribuição. Cada um de nós faz um pouquinho, né? Aquela história do beija-flor jogando água lá no incêndio, aquela velha história. Sim. Eu acho que se todos nós fôssemos beija-flores fazendo uma pequena parte do que é possível, eu acho que seria muito melhor o mundo, né? Você tem que fazer o que você sente aptidão para fazer. Isso. E naquilo que você se aperfeiçoa para fazer. Porque isso exige aperfeiçoamento. Por exemplo, assistir aulas sobre podcast, sobre o uso do Audacity, que eu vou cobrar royalties de uma para quem lança para o Audacity, né? Isso tudo eu tive que estudar, porque não é... E é claro que eu só estou ainda na beirinha, né? Tem muita coisa para fazer. Eu gostaria de usar um Protos, um Reaper, que eu já não tenho mais tempo, que é muito mais complexo usar esses tipos de... Você que trabalha com isso, esses programas para gravação, né? Mas são 3.000 e quantos programas? Eu tenho 1.386 áudios gravados. Ok. E tenho... Eu também, porque gosto de música, eu tenho... uns 100 músicas mais ou menos gravadas, com playbacks, portanto eu não comercializo, são playbacks de outros. Você tem autoria sua também? Isso. Não tenho nada. Eu tenho música de minha autoria, mas não sou um compositor. Eu sou tento ser um cantor, um intérprete, né? Então, mas eu tenho 100 gravados, música, e tenho música popular também, que a minha formação, meu músico me formou ouvindo jazz, né? Olha só. Miles Davis, Cole Porter, Frank Sinatra, Tony Bennett. Então, a minha formação foi americana. Então, eu tenho muita música americana, Nat King Cole, gravada. Tenho umas 110, mais ou menos. Você precisa ver nós no mercado. E esse cara vai lá cantar, parece lá uns... Era mexicano. É verdade. My Way. Aí eles começam a fazer lá, tocando com o violãozão lá, fazendo a apresentação. Banjo. Então tá cantando isso, ó, tô falando em Costa Rica, num lugar lá que nós fomos fazer uma visita. O mercado mesmo, mercado. Não era nem supermercado, mercado. E um corredorzinho estreitinho, assim, almoçado, os caras começam a cantar e se levanta, vai lá no meio, e o pessoal começa a aplaudir ele. Justamente uma das minhas prediletas, que é My Way, né? Que eu não sei se o ouvinte sabe, vocês sabem, My Way não é uma música americana. É de composição francesa. Eu não sei. Foi, eu lembro do Frank cantando. Foi Paul Anka que trouxe para a inglesa, para a língua inglesa, gravou, e depois acho que quase todos os intérpretes pop dos Estados Unidos gravaram, né? Elvis Presley, Andy Williams, o próprio Frank Sinatra. Mas o Frank, para mim, é uma gravação especial. Essa que encaixou com a voz dele. Corta para não cobrar em royalties nosso aqui. Musicão. Agora, a música My Way é uma música de uma letra muito chocante, né? Que ele quer dizer assim, My Way é meu jeito. Diz assim, olha, eu já passei por muitas coisas na vida, mas eu fiz do meu jeito.
É meio revolucionária, assim. Mas para nós cristãos não dá bem para aplicar. Não, tem que ser do jeito do Senhor. Tem que ser do jeito do Senhor. Do teu jeito, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu sou assim mesmo, né? Eu lembro da expressão que o pessoal gosta de puxar da Bíblia para justificar o injustificável, né? A carne é fraca. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim Tento mesmo. mudar, mas não consigo. O quê? Eu sou meio estupidão mesmo. Para com isso, meu. Vamos mudar de vida, né? Você pode até ser e saber que mas isso não te dá alforria para você continuar sendo, né? Porque nosso compromisso é com Cristo, não é? Nós temos que ser moldados na pessoa de Cristo, né? E tudo que a gente faz, seja num momento de lazer, num momento de evangelização assim mais específico, que você preparou aquilo, no cuidado da igreja, na reforma de uma igreja, de estrutura, que o Mauro tem essa história também, mas sempre tudo é feito para a glória de Deus mesmo. Que a tônica desse nosso podcast aqui é vida e fé, mas sempre para a glória de Deus. Tudo que nós discutimos aqui, nós estamos falando no dia a dia, é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Porque no final, como está nas Escrituras, o Senhor vai peneirar tudo melhor. A Bíblia não fala em peneirar, né? Ele fala que vai pôr fogo. Vai passar pelo fogo, né? Vai provar no fogo. Vamos ver o que sobra, né? For ouro, o que for palha, acabou. Né? O que for palha vai queimar. Acho que é o crisol, né? Acho que vai ser purificado. Então você pensa um pouco aí também na sua vida, o que você faz, seja o que for. No final das contas, rapaz, não é o fogo do inferno, entendeu? Ali é a purificação. Antes disso. Só vai sobrar o que é feito para a glória de Deus. Aliás, você falou de reforma, um dos temas que nós temos na reforma do Solis é... Só lhe deu glória. Somente a Deus glória. Não a igreja, né? Nem a igreja. Nem nós mesmos, como você falou tanto, não é a nossa vaidade, não é o Fernandão, Maurão, Pablão, qualquer coisa assim, né? E o orgulho, a vaidade, a jactância, a soberba... Eles se escondem no labirinto da alma. Quando você menos percebe, eles põem a cabecinha para fora. Desaparece. Exatamente. Aparece. Então, não podemos ter, como dizem alguns pentecostais, vigia. Tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante mesmo. Vigilante mesmo. Então, está escrito na Bíblia, né? E sempre isso é a orientação de Deus para a nossa vida. Vigiar e orar, né? Palavras do mestre. Mas, bom, e do seu livro, então, Carpe Diem, são diversas meditações. Você falou, pelo que eu entendi, começou de capa de boletim. Sim. E aí foi virando... Até hoje é isso. Até hoje são as pastorais. Então vai compilando. Porque deixa eu contar aqui uma história, até fazer posso abrir aqui enquanto você está falando? Tá bom. Fazer um tributo aqui a um pastor chamado Tiago dos Anjos Lins. Conheceu. Ele era tio da minha esposa. Ele foi pastor você falou que ela era da família Lins. Você falou que ele foi pastor durante muitos anos em João Pessoa, na Igreja Presbiteriana de João Pessoa I. E ele tinha o hábito de enviar para o meu sogro, no final de cada mês, num envelope, os boletins da igreja. E ele foi chamado de Você entendeu porque eu tenho aquelas pastas lá? O pastor poeta. Ele escrevia muito bem. E o que eu fazia? Eu chegava ávido na casa do meu sogro e pegava lá em cima do guarda-comida, né? Pegava e lia as pastorais. E como eu sou um leitor inveterado, eu me pus no coração o seguinte: se um dia eu for pastor, as pastorais do boletim da minha igreja, serei eu que vou produzir. E desde o primeiro dia meu de pastorado, com algumas exceções, eu sempre escrevi minhas pastorais. De repente aparece alguma coisa que eu escrevi que é muito importante. Você fala, alguma coisa pontual, assim, eu vou lá, né? Mas, e cito a fonte, é claro, né? Sim, mas normalmente os textos são meus. Bons, mais ou menos, ou maus, são meus. Porque também, quando eu escrevo a pastoral do boletim da igreja, vocês são pastores, eu trato aspectos da comunidade. Sim. Eu conheço a comunidade que eu pastoreio. Então eu mando uma mensagem via boletim. Na igreja em Santo André que eu pastoreei, tinha um culto às 9 horas da manhã. Então, o que eu fazia? Eu pregava a pastoral. Então, o crente chegava, lia a pastoral e eu pregava a pastoral. Era uma mensagem de uns 15, 20 minutos no mais. Que foi onde eu lancei o meu primeiro Carpe Diem. Então, sempre amei escrever e aí nasceu o Carpe Diem. Cada livro tem 64, 65 pastorais, né? E muita gente entrou em contato comigo dizendo: pastor, eu fui abençoado. Até gente de fora do país, né? Que ganhou de presente, uma vez de madrugada, tocou o telefone em casa e fui atender.
Eu não sei se foi quando era pastor em Santo André ou já em Mogi. Acho que em Mogi. Ele disse, pastor, o senhor não me conhece, mas eu sou vigia de uma empresa. E é isso mesmo, já estava em Mogi. E eu sou membro de uma igreja de Assembleia de Deus, mas está desviado da fé. Eu traí minha esposa e contou um pouco das vicissitudes dele, do distanciamento dele. Mas um dia alguém me deu o seu livro, foi o Carpe Diem. Eu comecei a ler e eu voltei para a igreja, voltei para minha esposa, minha vida foi consertada. Eu quero agradecer o Senhor. Então, amigo, se um só já é o suficiente para continuar escrevendo. Sem dúvida nenhuma. Então eu falo isso para a glória de Deus, porque quando eu sento, eu falo para minha esposa, até às vezes eu sou muito emotivo como você, somos dois chorões. Eu falo, Ângela, sempre que eu escrevo um texto, eu gravo, eu faço uma breve oração, Senhor, para onde isso for, Pai, para onde for, alcance os corações. Então, por exemplo, eu mando meus podcasts em áudio para várias pessoas, e eles replicam, põem em rádios, por exemplo. No Nordeste tem um pastor chamado Ivanildo, que ele põe na rádio dele lá, essa rádio web que nós estamos aqui, lá tem a rádio web, às vezes ele manda até fotografia da grade, né? Ou eu cantando, ou eu... Todo dia tem uma podcast, uma reflexão minha. Então, isso, você vê que é o que Deus parece-me, que é isso que Deus me chamou para fazer. Eu tento fazer bem feito e evitar o orgulho, porque, como eu disse, Deus me deu o dom de escrever, deu o dom musical, como eu estava dizendo há pouco, dom de pregar, né? E não foram poucas as vezes em que Deus me deu um chacoalhão para eu aprender que eu devo fazer isso sempre com muito humildade. Aí, na sua comemoração dos 50 anos de ministério, não importa quantos anos temos de vida, mas sim quantos de vida temos nos anos que vivemos. Né? Quantos de vida nós temos em cada ano. Ele está aqui, consegui, alcancei, daí coloca lá, coloca anos, dias, horas, tal, está no Carpe Diem 3 aqui. No Carpe Diem 3. E o Salmo, o texto que ele colocou assim como básico é Salmo 90. Isso. Aí tem um texto que ficou consagrado, o teísmo cristão. É? Quando eu falo que... Vou deixar esse livro com você. Eu digo que, por exemplo, tem cristãos que são ateístas. Eles professam a fé... Ateístas. Não está falando de teísmo. Eu disse errado. Acho que é nesse. Ateísmo cristão. Deve ser nesse. Até um professor meu de seminário, procura. Se não tiver nesse, está em outro. Eu vou tentar achar um volume e mandar para você. Eu tive um professor no seminário, um intelectual, um homem muito crente, muito amigo meu. Posso falar o nome dele aqui, o Reverendo Hermstein? Hermstein Maia Pereira da Costa, né? Ele foi meu gente boa professor, um cara 10. E eu dei um dos meus Carpe Diem para ele, quando eu fiz um curso com ele no Mackenzie, e ele chegou na classe, que foi... A gente tem que ter muita humildade mesmo para não se deixar pegar pelas garras do orgulho. Falou, Aiello, Maurão, eu li o seu... E citou esse especificamente. Artigo, especificamente. Concordo com tudo e achei muito bom. Parabéns. Para receber um parabéns de um homem como esse... Você não falou para ele assim, faz um rodapé para mim? Ou seja, um livro. Quem conhece o Hermstein é um estudioso, é um cara assim incrível. Conheço. É um pesquisador meu primeiro ano no seminário era o 4º ano dele, então nós ficamos 1 ano juntos no seminário, ele terminando o curso, eu começando. E o Hermstein é muito interessante. E ele é um pesquisador, e ele lê um livro, ele me contou depois como é que ele fazia, já computador aberto, com não sei quantas pastas abertas, ele vai jogando citações. Então, o que acontece? No nosso meio, quando você está assim, quer publicar alguma coisa, tem um capítulo num livro, e pede para o Hermstein fazer os rodapés, os comentários, os achegados, ele inunda, a gente brinca não, é verdade. Tem a apostila dele que é só rodapé. Sim, uma página é só rodapé. Não tem o texto. Só. Como isso não existe? Existe. Quando é o Hermstein tem. Mas é maravilhoso. Uma das versões das Institutas, ele fez depois um levantamento e um rodapé maravilhoso. Tem alguns colegas nossos que brincam dizendo, você já leu o último livro
do Hermes, eu falei, não, que livro é? Qual o tema? É só rodapé. É só Mas é maravilhoso. Mas é bom, porque ele segue bem quer dizer, não tem nenhum interesse em dizer fui eu que produzi, né? Não faz Ctrl-C, Ctrl-V, né? Literariamente falando. Ele cita a fonte. Isso é muito importante para quem é um pesquisador ou para quem quer pesquisar, né? Você vai lá, por exemplo, está preparando o sermão, ele tem um livro titulado Pai Nosso, que ele faz uma análise do Pai Nosso, tem as notas de rodapé. Então, quando você vê que eu preguei uma série de sermões no Pai Nosso, nas petições de toda a oração do que o Senhor Jesus ensinou, aí eu fui lá nas notas de rodapé para conferir se era aquilo lá. E até nos meus sermões eu citava, né? É o livro Creio, né? Falando sobre o credo apostólico. Tem o Creio, também, é muito bom. Tem muita coisa boa, mas enfim. Mas a questão toda é essa, né? É uma delícia servir ao Senhor, né? Eu falo para as pessoas que não tem nada melhor do que ser pastor para o vocacionado. Porque eu imagino, o cara que é pastor por qualquer outro motivo, por engano ou por cobiça, deve ser a pior coisa do mundo ser pastor. Deve ser uma coisa complicadíssima. Já é para quem tem vocação. Agora, quando a gente tinha vocação, é isso que você contou, né? Eu, na minha primeira pastorado, tive alguns momentos difíceis no conselho. Eu conto essa história em toda vez, né? Difíceis, pessoas revoltadas, em pecado, e não querem saber, rebeldes e tal. E aí aquela canseira, rapaz, de repente, um dia ela veio uma menininha de 9 anos de idade, querendo fazer profissão de fé. 9 anos de idade, cara. 9 anos de idade. E os pais não eram da igreja. Então não tinha nem como conversar com os pais sobre maturidade, mas ela ia na igreja e falou para mim, pastor, eu queria fazer profissão de fé, porque eu queria... Falei, então vai no conselho. Aí ela foi lá no conselho. Esse é o nosso sistema na nossa igreja. E alguém perguntou para ela assim, Rosângela, é o nome da menina, Rosângela. Então, você sabe que a Bíblia manda ser obediente aos pais? Sei. Você sabe que seus pais não são da igreja? Sei. E se os seus pais te proibirem de vir na igreja, o que você vai fazer? Daí ela falou assim, eu fico em casa, porque eu quero que meus pais sejam crentes. Olha que coisa linda. E a gente no conselho, todos barbados, não era barbado, na época só tinha cavanhaque, mas eu olhei, rapaz, que cabeça para falar um negócio desse. E aí outra pessoa perguntou, eu nunca sei quem perguntou, não sei se eu perguntei, alguém perguntou, falou assim, e se teus pais te proibirem de orar e ler a Bíblia? Eu falei, aí não. Meus pais não podem me proibir de ler a Bíblia e fazer oração. Você imagina se nós aprovamos a menina fazer profissão de fé com 9 anos? E reprovou alguns presbíteros. Você está reprovado, você está reprovado. Então, aí eu falo assim, a gente tem um peso assim na nossa vida, tem hora que é difícil, pastorado, você leva, as pessoas não entendem, são rebeldes contra a Bíblia. Aí Deus manda umas bênçãos dessa na vida da gente, que você fala, que delícia, isso aí já valeu por 50 anos de ministério. Eu costumo dizer, Fernando, que o pastorado é assim. Você toma cacetada a semana toda. Crises, porque às vezes o pastor é o administrador de crises, né? Crises múltiples por vários motivos e razões. E te humilham e te espizinham. De repente vem uma pessoa e faz um elogio ao teu ministério, aquilo encobre uma multidão de pecados, né? Como de pecados, né? Aí você se sente energizado, você se sente impulsionado. Aí tem que ser vocacionado para ser pastor. E mesmo sendo vocacionado, eu, na minha primeira igreja, fiquei 2 anos. Quando eu saí de férias no 2º ano de pastorado, eu fiquei 1 mês de férias. E o meu sogro e minha sogra conosco, eu, minha esposa, meus 3 filhinhos, pequenininhos ainda. Eu cheguei e orei muito com eles, todo dia na mesa, eu falava sobre os problemas do meu ministério e eu cheguei à conclusão de que aquele seria o último ano meu de pastorado. Naquela igreja. Que eu deveria comunicar isso para o conselho logo que eu voltasse férias, para eles terem tempo de arrumar alguém para ficar no meu lugar. Okay. Né? E eu cheguei. Quando chegou no conselho, eles disseram assim, mas pastor, teve até alguns presbíteros, né, teve um que hoje, até me lembrei dele, faleceu, Heroídes. Ele disse assim, pastor, mas a igreja está tão bem, o senhor tem sido uma bênção para a igreja? Eu falei assim, não, vocês não sabem. Posso ser uma bênção, mas eu entendo que eu deveria ter sido muito mais. E eu estou pagando o preço do noviciado, porque tudo no começo representa dificuldades. E eu não quero ter problemas daqui para frente. Então, antes que o mal cresça,
vamos parar por aqui, vocês têm 1 ano para arrumar outro pastor, eu vou embora. Ainda não tem igreja, não se trata de eu deixar o pastorado dessa igreja porque estou de olho noutra. E Deus, nesses 35 anos de pastorado, nunca me deixou faltar púlpito, igreja para pastorear, né? Então, não é fácil, você tem que ter muito, como se diz, um autoconceito, como diz Paulo lá aos Romanos, né? Equilibrado. Reconhecer suas limitações, reconhecer suas virtudes e entender uma coisa: tem gente na igreja que vai gostar de você apesar das suas virtudes e apesar dos teus defeitos, e tem gente que não vai gostar de você apesar das suas virtudes. Sempre vai ser isso. Pastorado... Mas Deus manda para não deixar a gente subir no pedestal, né? Sem dúvida. Uma vez o reverendo Augusto Nicodemus falou isso assim, falou na classe, curso de pós-graduação. Às vezes Deus coloca algumas coisas na vida da gente para a gente ficar mantido ali no nível de humildade que é bom. E eu, às vezes, quando eu sofro alguma humilhação, eu falo, isso é mão de Deus para a minha bola não crescer, né? Uhum. Meu pai falou, quando eu disse para ele que eu ia para o seminário, que eu comunicar ele e minha mãe, né, sobre o ministério, e daí meu pai, depois a parte falou assim, você toma cuidado com 3 coisas. Então, uma das coisas era a vaidade. Vaidade. Falou, isso aí você tome sempre cuidado com a vaidade. Tem um livro todo escrito contra a vaidade. Vaidade das vaidades. E mesmo assim, que vaidade significa o vazio, significa vento, né, lá no sentido de Eclesiastes e tal, mas, e ainda assim, a gente muitas vezes cai, né? E Paulo fala, né, que eu achei que era o cumpridor da lei, até que eu encontrei que está escrito, não cobiçarás. De repente, uma coisa muito lá interior, é o mandamento dos 10 mandamentos, é um mandamento difícil de você mensurar, né? Não, o Mauro está cobiçando. Se eu falar isso do Mauro, é a interpretação minha, provavelmente errada, mas pode estar certa, mas a cobiça é um negócio tão interior que é difícil você condenar uma pessoa por cobiça, a não ser que a pessoa confesse. Sim. É porque ela é interior. Cobiça é um negócio aqui dentro. É difícil, né? Adultério, roubar, falar mal do pai e da mãe. Não vai falar que está cobiçando blasfemar contra Deus. Mas cobiça, como é que você sabe que um cara está cobiçando? E Paulo fala, até que eu encontrei, não cobiçarás. E a vaidade, a cobiça, ela desperta na gente esse sentimento que eu preciso ter, preciso ser. Mas é uma delícia ser um cristão, né? Sim. Tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando em volta disso. Quer dizer, lá na sua enfermidade, a sua fé, o seu conhecimento, a sua alegria, o seu ministério, o que você produz. Se não for para a glória de Deus... Você sabe, o maior bem que eu já tive aqui vale para o Pablo, que é mais jovem que eu e você, né? Sim, nosso filho. Estou aprendendo aqui, claro. Deve ter filhos pequenos. Ainda não. Não, ainda não. Mas tenha que é bom ter filhos. É uma faculdade que você entra, você nunca sai com o canudinho não acaba, você não tem jeito. É escola dominical e ser pai, né? Então, eu de tudo, eu louvo a Deus porque meus filhos estão na igreja. Isso é eu não sei, porque eu não posso mensurar isso. A igreja está neles. Sim. Mas parece que sim, porque eles estão firmes na igreja. O meu filho, recentemente, tive o privilégio, a honra de participar da ordenação dele ao presbiterato lá na IP Alpha. Que beleza, né? A minha filha lá nos Estados Unidos é regente coral de jovens, de adultos, de crianças. O meu genro, que era neto do Oscar Chaves, né, que seu pai conheceu, o reverendo Lugero conheceu o pai. Eu conheci muito o Oscar Chaves também. Então, o neto dele é casado com a minha filha, é um músico, e eu vejo eles envolvidos na igreja. A minha filha, que mora em Santo André, é super envolvida com o departamento infantil, com música na igreja. Viajou com o Grupo M, em 2007. Então, quando eu vejo que de tudo, os meus filhos estão aparentemente no caminho do Senhor, valeu a pena. E olha, que eles são filhos de pastor. E quantos filhos de pastor não se perderam por aí, né? Eu sou da Sofipa, você sabe disso, né? Você conheceu meu pai? Sociedade de Filhos e Pastores. Sofipa. Tem má fama em vários lugares aí. Eu não conheço, né? Mas eu falo que filho de pastor, que é pastor, ou é vocacionado ou é burro.
Tá certo? Ou é burro. Ou é vocacionado ou é um estúpido, entendeu? Não tem jeito, não. Filho de pastor que é pastor. Meu filho, engraçado, ele morava no Santo André, mas por vários motivos ele ainda continuava membro da minha igreja, porque ele disse, quando o papai for pastor dessa igreja, eu vou ficar aqui no... Lá de Santo André, que você está falando. Aqui era dos Chaves, né? Que você falou pelo nome, aqui era dele. Então, mas ele frequentava a Unida aqui de São Paulo. E a Unida aqui de São Paulo, da Rua Helvétia, tem muitos membros que são filhos de pastor que vêm morar em São Paulo e estudar no Mackenzie. Certo. Então, meu filho, às vezes, quando a gente podia conversar sobre isso, ele falava, pai, sabe fulano de tal, pastor tal, você tem um filho que estuda no Mackenzie, ele frequenta lá. Pô, outro dia eu tive que dar uma dura nele, porque ele estava falando mal do pastor. Eu falei para ele, como é que você pode não ter vergonha na cara, rapaz? E meu filho é bem direto, sabe? Você conhecer meu filho... neto de italiano. Ele falou, pô, você não tem vergonha? Você é filho de pastor, você... eu também acho que o pastor está errado nisso, mas eu vou orar por ele. Porque eu sei o que é. Porque lá nessa igreja que eu pastorei, eu, como a turma diz aí, comi o pão que o diabo amassou no inferno, né? Foi muito difícil. Foi 5, 6 anos abençoados, mas foi muito difícil. Muito difícil. Foi uma escola. Valeu. Louvado seja Deus por isso. Mas meu filho, até para isso, meu filho falou, né? Falou, cria vergonha, rapaz. Você é filho de pastor. Você não se toca, não, que o que devem estar falando do teu pai, com razão, sem razão, estou falando. Então, de tudo, das conquistas que eu tive nessa vida, foram muitas. Essas são as delícias. Uma delas é essa, né? De ter os filhos no Senhor, né? Eu oro todos os dias para meus filhos não pequem contra o Senhor. Todo dia não, que tem dia que eu esqueço. Tem que fazer como Jó, né? Mas o meu exemplo é Jó. Tem que fazer porque a Bíblia fala de Jó, eu acho incrível. Jó chegava, não tem leis rituais escritas no livro de Jó, muita gente acha que é antes de Moisés, não interessa. Mas a Bíblia diz que os filhos se reuniam para confraternização e Jó lá sacrificando assim, caso algum filho meu cometa algum pecado, não é que ele sabia que tinha um pecado, ele já fazia um sacrifício pelos filhos dele. É extraordinário, foi com ele que eu aprendi. Então eu tenho que orar, Senhor, não permita. Agora eu estou orando já por minha netinha, engraçado, né? Sim. 3 meses, vai fazer 3 meses, então é muito pequenininha, não tem de nada. Eu falo, Senhor, eu seguro esse coraçãozinho cativo nas tuas mãos, como diz lá. É o que eu oro. Tem que estar escravo nas tuas mãos. Meus filhos, minha nora, meu genro. Senhor, mantém esses corações escravos nas tuas mãos, né? Não pode ter outro desejo nosso, né? Sim, é verdade. Não tem dúvida quanto a isso. Mas é uma delícia ser crente. Para mim é. Claro. Para mim não teria como ser outra coisa. Às vezes eu fico vendo como o pessoal toca a vida, andando pelas ruas da minha cidade, onde eu trabalho e pastoreio, ou na grande São Paulo. Em São Paulo, eu vejo o pessoal de sexta-feira no barzinho, aquele monte de cerveja na mesa, aquelas meninas com as roupas mínimas, lá em Mogi é muito comum isso. Falou, essa vida vazia. Né? Até tinha uma música que Vencedores gravou, né? Vida tão vazia... Vidas... Antigo, hein? Você foi lá atrás, não? Foi nos primórdios. Eu sou velho, eu sou antigo. Também somos. A primeira equipe do Vencedores, segunda equipe do Vencedores, coisa maravilhosa. Olha, aliás, as músicas naquela época, hoje tem coisa boa também, mas eram muito mais estruturadas, né? As letras eram mais simples, apesar de serem muitas delas versões de músicas americanas, né? Aquela música Nas Estrelas, que o Vencedores gravou no Se Eu Fosse Contar, ela é uma versão de uma música de um grande compositor que, inclusive, compunha músicas populares dos Estados Unidos, Ralph Carmichael. Então, Joe W. Peterson, Kurt Kessler, Ralph Carmichael, eram muitas versões. Mas as versões que eram feitas com letras muito menos enigmáticas do que hoje. Hoje o pessoal escreve muito preocupado com a construção verbal, com a construção tecnológica não, dos arranjos. A coisa sofisticou, mas a simplicidade, o pessoal fica ouvindo assim... O que ele está querendo dizer com isso? Não dá para cantarolar, porque você vinha assim, o Vencedores vinha cantar, você cantava junto. Sim. O Logos vinha cantar, você cantava junto. Jovens da Verdade cantava, você cantava junto. Hoje você canta, você fica assim,
que ritmo, onde que eu entro, como é que eu não entro, não tem refrão, não tem... eu sinto essa falta. Sim, sabe? sim, O essa pessoal não consegue, né? Simplicidade. Mas simplicidade mais rica, né? Rica, não é pobreza, não, simplicidade. É uma rima, é uma construção poética. É uma construção poética, por exemplo, esses dias eu cheguei na SAF da minha igreja, a mulher falou assim, Pastor Mauro, sabe o que eu estava lembrando? Eu falei, do quê? Ela falou aquela música, Andam Procurando. Aí eu falei, andam procurando a razão de viver, nesse mundo mal querem paz receber. Então aí eu toquei, daí eu fui pro Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com quem? Com meu Salvador, amém. Feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei, feliz agora então eu viverei. Não é do seu tempo isso não, Pablo, é nosso tempo. Muito bom. Não sabe o que é bom. Não sabe o que é bom pra vida, né? Às vezes, de quarta-feira na minha igreja, no estudo, eu faço flashback. Mas você não canta, se você no céu conseguir entrar, abre um buraquinho pra poder passar. Não. Gente, nós estamos chegando no nosso final de conversa aqui. É uma pena. Agora eu podia começar a sessão cancioneiro. Sessão música. Mas você falou que nós vamos fazer um encontro com o pessoal do Clear, daí nós vamos cantar. Sim. Eu levo meu violão, você leva o seu. Você toca muito mais que eu. Pronto. Mas a gente faz um momento especial. Mauro, bom te receber. Eu que agradeço. Desculpa, mas o tempo, eu tô aí no limite do tempo, eu preciso terminar, mas foi muito bom. Ainda mais você que mexe, que não foi 3.33, mas a gente tá... um pouquinho mais. Que Deus continue te abençoando, o teu trabalho lá em Mogi, a tua igreja, a tua esposa, teus filhos, teus netos. E espero que a gente encontre muitas vezes ainda nessa nossa vida aí caminhando. Eu que agradeço o honroso convite, espero que os ouvintes desse podcast sejam realmente muito abençoados. Amém. Não tem nada melhor do que ser crente, não esqueça disso, viu? Não tem nada melhor. Né, Pablo? Pablo, obrigado que você está com a gente. Isso, creia e viva, você vai ver. Não tem nada melhor. Acredite. Pablo, obrigado por você estar aqui com a gente também. Para mim foi um prazer. Pablo, foi bom. Espero que você tenha gostado dessas conversas. Aliás, eu sempre lamentei que os nossos pastores velhos, que eram feitos de outro material, eram muito melhor do que nós. Muito melhor. Estão morrendo e a gente não está aproveitando certos papos. Seria ótimo a gente ter uns papos aí com as pessoas esses jovens. Essa meninada aí, né? Tem muita lenha para queimar. Eu vou dizer para você, Pablo, sem querer estender muito, você está finalizando. Eu acho isso, que vocês deveriam sim ter momentos assim, que vocês convidassem os pastores mais. Não precisa ser eu, não. Talvez nem todos o Fernando, nós, acho que sim. Como eu fiz com Boanerges, se sentar para beber. Só para escutar, pra aprender. Para escutar as conversas. A Tael, e aquela turma antiga que Ludgero Machado de Moraes, Oscar Chaves, você falou neles. Oscar Chaves. Então, vocês deveriam. E aqui vai para você que está ouvindo o podcast, provavelmente é um pastor mais jovem. É bom ouvir os mais velhos com muita atenção. É isso mesmo. Deus abençoe você que está nos escutando toda segunda-feira, toda semana, desculpe, não é segunda-feira só, né? Mas é segunda-feira mesmo. Toda semana nós temos um novo programa subindo ao ar, mas tem aí uma lista, você olha aí no Theo MediaCast, sim, abaixa o programa, abaixa o nosso aplicativo, coloca aí, é gratuito, você baixa e tem muita coisa, que a Theo Media, ela é da Comev, a Comev tem uma história na igreja protestante brasileira, mais de 50 anos a Comev, e filmes, na época de slide, lembra essas coisas antigas e tal. Então tem muita coisa boa, você pode nos assistir. Se quiser nos apoiar, você pode abaixar a versão paga e aí você coopera também com o nosso ministério, como quase todo mundo na internet faz. Um abraço e até o próximo encontro. Tchau, Mauro. Até nos vemos outra vez. Tchau, Pablo. Até mais.